Oi pessoal, segundão, 30 de dezembro, já em casa. Já tô com o almoço aqui pronto, cheguei, era 9h45, quase 10 horas. E já tô com o almoço pronto, 11h47. Já olhei tudo, como é que tá por aqui, tá tudo bem. E fiz esse peixe panga, um molho com creme de leite. As meninas pediram feijão, eu fiz aqui um feijão, um pouco de salada e o piqui cozido, que a gente sempre gosta na época do piqui. Tá aqui pronto, é esse o nosso almoço de hoje. Que o Deus de Abraão abençoe o nosso pão e abençoe a mesa de todos os brasileiros e de todos os cristãos no Brasil e no mundo. E dos não cristãos também. Amém? Amém. Bora almoçar, pessoal? Ah, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal se não for inscrito e fazer comentário se for da sua vontade. Bora almoçar?